Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para mais um capítulo do nossa BNT de A a Z, nosso 25º, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre referências, que é um dos elementos pós-textuais. Então, fica com a gente. Para começar, o que são referências? A ABNT ela vai definir assim, que são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Essas referências elas devem seguir as normas da ABNT e elas são de todas as citações que foram feitas no seu trabalho. Elas todas devem estar referenciadas. E para que servem? Elas indicam que a obra pertence à citação, elas mostram o embasamento científico do trabalho e facilita as consultas posteriores ao material. Além de tudo, ela vai estar principalmente creditando os autores que foram utilizados no seu trabalho. E aqui a gente vai ver um pouquinho dos elementos da referência. Existem os elementos essenciais, que eles vão caracterizar a obra. São o nome do autor, o nome da obra, título e subtítulo, edição, se houver, local de publicação, editora e a data da publicação. Um exemplo de todos esses elementos essenciais está aqui, que a gente começa com o sobrenome do autor em caixa alta, o primeiro nome do autor, o título, ele deve estar em negrito, itálico ou sublinhado, e apenas a primeira letra dele deve estar no maiúsculo. Em seguida vem o subtítulo, que ele não deve estar destacado, a edição, cidade onde foi publicado, editora e o ano de publicação. Em seguida, a gente vai ver os elementos complementares. Eles servem para singularizar melhor a sua obra. Por exemplo, nome do tradutor, título original, tamanho do livro, ISBN, nome da coleção. E aqui um exemplo de como ficaria com os elementos essenciais e junto com os elementos complementares que eu citei. Por exemplo, depois do que a gente viu, logo após o subtítulo viria tradução de nome do autor. Depois daí vinha edição, cidade onde foi publicado, editora, ano de publicação, número de volumes, total de páginas e por último o título original com o ISBN. Aqui é só um exemplo e dependendo da obra, você que vai decidir quais elementos complementares você vai colocar nela. Localização. As referências, elas normalmente vão vir no fim do texto, no rodapé, no fim do capítulo, em lista de referências ou logo no começo, antecedendo resumos, resenhas, etc. Aqui vai ficar a cargo do autor escolher onde vai ficar as suas referências. E aqui a gente vai ver um pouquinho das regras de apresentação. Primeiro, a gente tem a ordem dos elementos essenciais e complementares, que elas devem estar padronizadas, como a gente viu anteriormente. Em seguida, vem a formatação, que as referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. No rodapé, já vai ser o seguinte: elas devem ser alinhadas à margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas. A gente vai ter também a pontuação, que deve ser uniforme para todas as referências, o idioma, que informações acrescidas devem seguir o idioma de texto
do texto em elaboração e não do documento referenciado. E se foi um material pego online, você deve colocar a seguinte expressão: disponível em o link que vai levar o documento, e em seguida você vai informar a data de acesso usando a expressão acesso em. O título, como eu já falei, ele deve estar em negrito, itálico ou sublinhado. E devem estar todos uniformes nas suas referências. Por exemplo, se eu utilizei negrito para destacar o meu primeiro título da minha primeira referência, todas as outras elas também devem estar em negrito. E sobre as informações complementares ou os elementos complementares, se você optar por utilizar eles devem estar incluídos em todas as outras referências. Por exemplo, se eu peguei uma obra e indiquei de quem era a tradução, todas as outras obras que tiverem tradução eu devo fazer igual. E vamos falar um pouquinho sobre monografia agora. Monografia no todo, para referenciar, ela também serve para livro ou folheto. E vai seguir basicamente como o exemplo que eu falei. E depois se houver necessidade, vai se acrescentar elementos complementares para melhor identificar o documento. Em trabalhos acadêmicos, como tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ele vai ser um pouquinho diferente, porque depois do subtítulo, se houver um, terá que ser acrescido ano de depósito, tipo do trabalho, se é uma tese, dissertação, entre outros, o grau, também, se é uma especialização, doutorado, e o curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Monografia em todo, em formato eletrônico, você deve, além das outras medidas que a gente tinha visto, você também deve indicar a descrição física do suporte. Por exemplo, se ela está em CD, DVD, pendrive, e-book, entre outros. E não se esqueça que se você pegou esse arquivo online, você tem que colocar disponível em o link, depois o acesso em, onde você vai colocar a data em que você acessou ele. E logo depois de você indicar o formato. Agora, se você vai pegar, por exemplo, apenas um capítulo dessa monografia, você vai seguir os elementos essenciais e você vai também colocar autor, título da parte, seguidos da expressão in ou separata de, e depois a referência completa da monografia no todo. E no final da referência deve-se informar a descrição física da parte e também colocar as páginas. Por exemplo, se foi da página 112 até a página 178. Em formato eletrônico, a gente vai usar mais ou menos o mesmo esquema, mas a gente também tem que dizer a descrição física do suporte, como a gente tinha visto. E agora, atenção, a parte dos autores. Porque se há até 3 nomes, eles deverão seguir igual estava no primeiro exemplo, sendo que eles serão separados por ponto e vírgula. Mas se há mais de 3 autores, você tem que colocar o nome do autor mencionado, e em seguida et al, que é uma expressão latina. E se o seu autor for uma entidade, você deve colocar o nome de toda entidade em caixa alta e ela será considerada autora, essa entidade. Por exemplo, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Aqui na nossa referência, que a gente também vai pegar como exemplo, a gente vê aqui que a entidade está em nome, o nome dela está em caixa alta. Em seguida, o título da obra está em negrito. Depois vem o subtítulo, a cidade onde foi publicada, ano, disponível, o link e em seguida o dia do acesso. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição aqui do nosso ABNT de A a Z. E também espero que vocês nos aguardem no próximo episódio.
Obrigada!